Agradeço a oportunidade ao pastor e a todos que estão aqui, principalmente a Deus nosso Senhor, sem o qual não estaríamos aqui com toda certeza. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui novamente e compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Permaneça de pé e pegue sua Bíblia, abra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Amém? Está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Podemos assentar? As epístolas de 1 e 2 Timóteo, como a de Tito e de Filemão, são epístolas chamadas pastorais, que Paulo escreveu aos pastores de determinada igreja, para que transmitissem um recado tanto a eles quanto à igreja de Deus. Isso nos mostra a preocupação de Paulo com Timóteo, com a igreja, e o zelo com a sã doutrina. E na instrução de Paulo, o motivo dele escrever essas epístolas foi o motivo do zelo dele, do cuidado que ele tinha como povo, como a obra de Deus. Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso, Paulo destaca nas instruções que ele deu no versículo 12 duas coisas a Timóteo: que ele era jovem e que ele tinha que ser exemplo dos fiéis. Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, escrevendo isso, nós percebemos que ele ensinava Timóteo, que ele aconselhava Timóteo, que ele instruía Timóteo, que ele exortava Timóteo. Isto mostra o zelo e o cuidado que ele tinha com a igreja do Senhor. E eu quero falar um negócio aqui, aproveitando. Quando o teu pastor te exorta, te ensina, é porque você é um filho na fé dele, dado por Deus a ele. Não reclame da instrução do seu pastor, porque o seu pastor é boca de Deus na sua vida, e Deus o instituiu como autoridade sobre você. Então, não reclame, não resmungue, é a boca de Deus te instruindo. Paulo encoraja Timóteo a persistir na doutrina, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. No versículo de número 1, no capítulo de número 4, Paulo escreve: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Já nesse verso que acabamos de ler, o verso 16, Paulo fala da perseverança na doutrina. Olha o cuidado dele com a igreja. Ele sabia e tinha ciência que muitos iam apostatar da fé, que muitos iam abandonar a fé, que muitos iam desprezá-la.
mas ele instrui a igreja na firmeza da palavra de Deus para perseverarem nestas coisas. Paulo demonstra preocupação com a salvação deles. Quando ele escreve no versículo 16: fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Deixemos claro, obras não salvam, mas quando você persevera na doutrina, quando você persevera na palavra, você não desvia, você permanece salvo. Por isso que Paulo escreve: te salvarás. Essa é a preocupação. Apostasia, do grego apóstasis, que tem o sentido de estar longe de algo, se separar de algo. Então podemos concluir que apostasia significa renegar, abandonar, se afastar, desprezar, dentre outros. Muitos jovens hoje em dia nós vemos apostatando. Eram muito usados na mão do Senhor, eram vasos valorosos na mão do Senhor, mas aconteceu que não tiveram firmeza, deram ouvidos a espíritos enganadores e deram ouvidos à doutrina de demônios e abandonaram a fé. Glória a Deus. Mas jovens, permaneçam fiéis ao Senhor, seja fiel a Deus, porque a coroa da vida eterna só vai receber quem for fiel a Ele. Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que não tomem a tua coroa. Neste mundo aí, os que apostataram estão se divertindo, usufruindo dos prazeres que essa vida traz, mas são prazeres momentâneos, e se não houver arrependimento e conversão, de nada vale, porque os prazeres aqui acabam, mas o sofrimento no inferno é eterno. Cuida com sua vida espiritual, cuida com a tua salvação, pois isso é sério. É melhor rejeitar as coisas deste mundo e ter uma coroa e ter vida eterna e adorar Jesus eternamente, do que ir para o inferno, aproveitar tudo aqui para o inferno. Não adianta. Persistam em obedecer essa doutrina. Doutrina significa conjunto de princípios que servem de base a um sistema político, a um sistema religioso, social, etc. Sendo assim, a sã doutrina ou a santa doutrina são os princípios ensinados na palavra de Deus. São valores que o Senhor nos traz aqui, valores que são inegociáveis. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra, a Bíblia é a sã doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a única, inerrante, infalível palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada, e são os valores que Deus deixa para nós seguirmos, para nós obedecermos e termos uma solidez. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, persevera nessa doutrina. Pode vir falar do teu lado: ah, isso não tem nada a ver. Pode vir falar do teu outro lado: ah, para de ser boba, é quadrado, vive a vida. Mas esses valores são inegociáveis. Para que eu vou aproveitar essa vida do jeito que o mundo quer, essa vida que é momentânea, para eu perder a coroa, para eu perder a vida eterna, para eu perder a salvação? Aleluia. Não tem como. Aleluia. Eu sou de Jerusalém, não da Babilônia. Então o meu alvo é para as coisas de Jerusalém. Glória a Deus. Quem é de
lado essa doutrina. Tudo que cresceram ouvindo, aprendendo, ensinado pelos pastores, ensinado pela palavra, abandonaram, sem mais nem menos, porque construíram a sua casa na areia, não construíram sua casa na rocha. Então veio o vento, derrubou. Então veio tempestade e abalou aquela casa. Meus irmãos, seja exemplo. Isso é para quem lê Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor mandou construir uma estátua, e quando tocasse os instrumentos, era para se dobrar, era para se curvar, era para reverenciar a estátua, a imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, diante daquela multidão, todos dobrados, 3 de pé, 3 não se curvaram, 3 não apostataram. Pode o mundo inteiro estar se dobrando para as coisas que desagradam a Deus, pode o mundo inteiro estar se afastando das coisas de Deus, na idolatria, no pecado, se prostrando para o inimigo, se prostrando para o mundo, mas você, como representante do reino de Cristo na terra, seja firme, seja como esses 3 jovens, não se dobrem. Muitos vão se dobrar, mas não se dobrem. Você tem que ser exemplo na onde você for. A Bíblia diz, 4,12 de 1 Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Você deve ser exemplo. Você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz. E a luz, a lamparina, não se coloca embaixo da mesa, mas se coloca em cima para iluminar e afastar as trevas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, todos fazem isso, todos praticam isso, todos vão na balada, todos estão em pecado. O que tem a ver só eu lá? O que tem a ver? Eles não vão pensar nada. Engano seu. A diferença é toda, porque você foi chamado para ser luz, não para ser trevas. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas só tem eu, não tem um crente lá, só eu lá, então não tem nada a ver. Tem sim. Se você é luz, você vai espantar as trevas. As trevas vão fugir. Então seja luz. Se você quer ser representante do reino de Cristo, seja luz aonde você for, porque onde tiver trevas será iluminado pelo brilho do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Ah, sendo assim, na frente dos outros eu me porto como crente. Minha casa não tem problema. Não tem problema eu assistir novela. Não tem problema eu vestir uma roupa colada em casa. Tem sim. Tem sim. Porque primeiro você agrada a Deus para depois você ser luz. Porque não adianta desagradar a Deus e querer ser luz, e querer trabalhar no reino. Não adianta. Você só vai poder ser exemplo se você agradar a Deus. É uma consequência. Não adianta ser santinho aqui e na sua casa só Deus sabe o que você faz. Não adianta. Disso os fariseus faziam muito. Estavam com capa de religiosidade, aparência de beleza, mas eram sepulcros caiados por dentro. Raça de víboras. Foi
grupinho que Jesus mais confrontou. Foi o grupinho que Jesus mais confrontou em seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Os fariseus. Está em adultério, está em prostituição, em sensualidade, quer fazer a obra do Senhor, quer evangelizar, quer trabalhar no reino, está em pecado, não se conserta. Vou ganhar alma para Jesus. Mas nada, a turma vai se escandalizar com você, vai se escandalizar. Primeiro endireita as tuas veredas, para depois cuidar do reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. O diabo aceita te dividir com Deus, mas Deus não te aceita dividir com o diabo. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu faço um pouquinho aqui, eu tenho só um pouquinho de trevas, eu tenho só um pouquinho de treva aqui. Então você não tem a luz do Espírito Santo, porque quando a luz do Espírito Santo está em você, todas as trevas serão dissipadas. Seja luz, seja sal. José, só tinha ele no palácio lá de Justo. Tinha oportunidade de pecar contra Deus com a mulher de Potifar, mas não pecou, porque santidade é escolha, santidade é decisão. José tinha a maior facilidade para pecar, só ele lá, ninguém ia ficar sabendo, ninguém era crente, ninguém conhecia Deus, mas ele conhecia e ele preferiu ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Mas eu vou fazer igual eles, para atrair eles para cá. Eu vou imitar o mundo para segurar aqui dentro da igreja. Não. Eu nunca vi Deus imitando o Egito para segurar José na presença dele. Eu nunca vi Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel em oração, para manter Daniel disposto e servindo ao reino. Não tem como. Mas essas palavras, essa dureza, esse rigor tão grande vai espantar os jovens da igreja. Você foi chamado para ser ovelha, você foi chamado para ser pastor de ovelha e não para entreter bode. Seja fiel como José foi. Os conselhos da palavra de Deus são tão claros para nós. Por que não obedecemos? É difícil, renunciar é difícil, mas é melhor renunciar uma coisinha aqui, passageira, passa, acaba. Tudo é vaidade debaixo do sol. E ter a coroa reservada do que aceitar aquela ofertinha do diabo, que vai durar um tempinho. A fruta que o diabo deu para Eva só durou um momento e trouxe consequências eternas. Resista e seja fiel a Deus. Devemos obedecer os conselhos da palavra de Deus. Essa sagrada instrução de Paulo a Timóteo. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Que devemos nos manter firmes na palavra de Deus. Mas eu vou pegar um pedacinho da Bíblia aqui. O que eu não gosto eu vou deixar de lado. A Bíblia é completa, ela não falta pedaços, ela é toda suficiente para a sua vida e você precisa de toda
a palavra, de toda a palavra. É difícil, é complicado eu renunciar à novelinha, eu renunciar à prostituição, eu renunciar à sensualidade, eu renunciar às roupas apertadas, roupa colada, roupa curta, roupa que não é de crente. É facinho, facinho. Confia em Deus, porque Ele te dá facilidade de vencer as tentações. Devemos ser fiéis a Deus, porque se você é fiel na palavra, você consequentemente você é fiel ao Senhor. Aleluia. E Deus só vai ser fiel com você se você for fiel a Ele. Você é servo, você é amigo, você é filho de Deus. Seja fiel a Ele, seja fiel ao seu Pai, que pagou alto preço na cruz do Calvário, que te libertou, que te santificou, e tu quer viver nessa vida miserável de pecado? O que adianta? Não adianta. Não tem salvação. Não tem. Segue pela palavra de Deus e seja fiel. Mesmo que todos desobedeçam, você obedece. Mesmo que todos apostatem, você permanece. Deus procura servos fiéis, ceifeiros da última hora, que não abandonam a fé, mas permanecem com Ele até o fim. Seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, seja exemplo em todas as áreas da sua vida. Deus não te chamou para você ficar no lamaçal do pecado. A obra de Cristo não é incompleta. Quando Ele te salva, Ele te liberta, e todo jugo é deixado de lado. Ah, mas eu sou livre em Cristo, eu posso fazer, Jesus me deu liberdade, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por ela. Paulo fala: não usei da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Você tem que mortificar sua carne todo dia, porque senão ela vai dominar. E se Jesus voltar, você está pronto para subir? Aleluia. Como estão suas vestes? Estão limpas diante de Deus? Foram redimidas pelo sangue? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está na vida de pecado e não consegue se libertar? Vai aos pés da cruz, pede para Jesus te salvar, porque é isso que precisa. É dura essa palavra, é difícil de glorificar, mas é preciso. Seja exemplo em todas as áreas da sua vida. Arrependa dos seus pecados, pois o dia é chegado e não tarda. Jovens que vivem uma vida na igreja, outra vida no mundo, não vai subir para o céu. Costumo dizer que estar no estábulo não te faz um cavalo. Ou você é salvo ou você não é, porque a sua salvação ela não é demonstrada dentro da igreja, mas sim fora dela. Dentro da igreja é fácil ser crente, onde todo mundo é crente. Mas lá fora, como que é? Na sua casa, como que
que é? Você evidencia os frutos do Espírito? Você evidencia a salvação de Deus na sua vida? Você quer ser luz? Se santifique, peça ao Espírito Santo o brilho dele, porque só vai ser diferente aquele que verdadeiramente é salvo. Os outros têm que ver em você, é diferente, tem um brilho especial, fala diferente, veste diferente, anda diferente. Gente, eu não consigo entender, é isso que o mundo tem que ver. Eu não consigo entender que tamanha alegria que eu vejo nele. É a presença do Senhor. E hoje é dia de arrependimento. E hoje é dia de se voltar aos pés do Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de convergir novamente aos caminhos dele e seguir fielmente. Jesus vem como um ladrão. Não perca a oportunidade de se arrepender. E assim encerro esta palavra.